Assim como tem acontecido tradicionalmente a cada mês, a Quest publica, depois de publicar a pesquisa que mostra qual é a opinião dos brasileiros sobre o governo, no caso sobre o governo Lula, no dia seguinte publica dados sobre a corrida eleitoral, mostrando quem são os principais destaques no olhar do eleitor brasileiro. O Felipe Igreja já tem acesso a esses dados e traz o que tem de números mais importantes e de destaque nesta nova rodada de pesquisa. Felipe. É isso, Milton. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que há um ano da eleição presidencial de 2026, o presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos pesquisados, porém com uma vantagem menor sobre todos os adversários. A oposição conseguiu recuperar espaço nesse último mês, inclusive o adversário que mais se aproxima do petista é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. No cenário de segundo turno, Lula teria 42% contra 39% de Jair Bolsonaro. A diferença, que era de 10 pontos em outubro, caiu para 3 agora, o que faz eles empatarem tecnicamente. Nos demais cenários, Lula tem 5 pontos de vantagem sobre o ex-ministro Ciro Gomes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Ratinho Júnior, governador do Paraná. Contra Ciro Gomes, Lula tem 38% contra 33% do adversário. Contra Tarcísio, Lula aparece com 41% a 36%, e contra Ratinho Júnior, o petista tem 40% a 35%. Em outubro, a diferença para Ciro era de 9 pontos, para Tarcísio de 12 pontos e para Ratinho Júnior de 13 pontos percentuais. Todos agora mantêm uma diferença de 5 pontos sobre o presidente da República. A pesquisa avaliou ainda o que os entrevistados pensam sobre o melhor resultado da eleição para o Brasil. Aparecem empatados tecnicamente os que preferem um nome não ligado a Lula ou Bolsonaro, são 24%, e os que querem a reeleição do presidente, com 23%. Entre as regiões, apenas no Nordeste, a opção preferida é a vitória de Lula, 37%, seguida de um nome não ligado a Lula ou Bolsonaro, com a preferência de 19%. No recorte por posicionamento político, a esquerda não lulista aparece dividida entre os 45% que querem a reeleição e os 30% que apontam um candidato independente do presidente e do ex-presidente Bolsonaro. Milton. E, Felipe, queria saber também sobre a questão dos eleitores independentes, né, que somam uma parcela importante aí para a gente fazer o diagnóstico das preferências. Exatamente, Nadédia. Entre os independentes, 11% preferem Lula, enquanto 38% querem um candidato não ligado a Lula ou Bolsonaro e 27% consideram que o melhor seria alguém de fora da política, o grupo onde essa preferência é mais forte. A ideia de um outsider é considerada a melhor opção por 11% dos lulistas, 8% da esquerda não lulista e 17% da direita não bolsonarista, até mesmo 8% dos bolsonaristas. Para 59% dos entrevistados, o presidente Lula não deveria ser candidato, eram 56% em outubro, enquanto 38% defendem que ele tente a reeleição, eram 42% no mês passado. Quanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, 67% dizem que ele deveria abrir mão da candidatura e indicar um outro nome. Esse percentual era maior em outubro, chegava a 76%, e 26% afirmam que Bolsonaro deve sim manter a candidatura, eram 18% na pesquisa anterior. O percentual dos que citaram espontaneamente o nome do presidente Lula acabou caindo de 19% para 14%, depois de avançar paulatinamente desde o mês de maio, e Bolsonaro acabou mantendo os mesmos 6% das pesquisas anteriores nessa pesquisa espontânea. Esse levantamento, feito pela Genial Quest, foi realizado entre os dias 6 e 9 de novembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais. Milton e Nadédia. Obrigada. Muito obrigado, Felipe Igreja. E aí vale sempre lembrar, a Nadédia perguntou sobre os eleitores independentes, porque são um termômetro importante, porque geralmente aqueles que se dizem lulistas ou bolsonaristas, mais à esquerda ou mais à direita,
são votos mais consolidados, se é que nós podemos falar em um voto consolidado tanto tempo antes de uma eleição a um ano de uma eleição, mas são votos mais identificados, pelo menos. Quando tratamos dos independentes, e a pesquisa tem sempre chamado a atenção para isso, é onde a balança pesa, é para onde esse grupo vai, porque não tem um voto cativo. E por isso é sempre muito importante. O próprio Felipe Nunes, no relato que ele divulga, sempre que a pesquisa é divulgada, ele publica um relato trazendo ali a sua análise. E ele lembra aqui, por exemplo, que acompanhar a rejeição entre os independentes é crucial para entender o cenário. E lembra, por isso a família Bolsonaro tem tanta dificuldade de se viabilizar no ano que vem. A rejeição tem um piso de 70%. A rejeição a Lula nesse grupo passou de 54% em outubro de 2025 para 64% em novembro de 25. Esse é o público que as partes que entrarem realmente na disputa vai ter que ser conquistado para que se tenha uma vitória na eleição, pelo menos num segundo turno.